uma questão de sorte. Para garantir um futuro melhor, a educação é o caminho e o Grau, o seu ponto de partida. Somos a maior rede de ensino técnico do Brasil, com uma agência de empregos exclusiva e a que mais oferece opções de cursos técnicos e profissionalizantes, onde você aprende na prática e com a flexibilidade que você precisa. Tome o controle do seu futuro agora. Não aposte na sorte, aposte em você. Aposte em você. Vem pro Grau. Alô e aloha, mais um Tutti Frutti Havaiano no ar. Você deve ter visto aí no começo algo diferente, você viu um vídeo aí, né? Nosso novo patrocinador. Começamos o ano de 2026 com um patrocinador e o primeiro que abraçou a gente foi ele, o Grau Técnico. Tá com a gente aí, espero que por muitos anos. Esse é o primeiro episódio, né? Em parceria com o Grau Técnico. Você viu lá o vídeo, tem tudo explicadinho, mas aqui nesse corte que a gente vai estar jogando no Instagram, vai estar lá telefone, tudo direitinho, beleza? Aposta em você, vem ser Grau Técnico. Segunda coisa, eu queria dizer a vocês que eu estou muito feliz por esse episódio estar acontecendo, porque é uma parceira, eu achei que era irmã, depois fiquei na dúvida, mas é uma grande amiga de um grande amigo hoje meu, é um cara que eu tô com saudade, mandei mensagem inclusive para ele para saber como é que ele tava e eu passei a gostar. Ele é sócio do programa, né? Vocês já sabem disso, ele tudo que é de história e filosofia tá Rafael aqui para falar. Aí ela me esclareceu que não é irmã de sangue, né? Mas a gente tem amigos mais chegados que irmão, né, Diva? É verdade. Boa noite, muito obrigado pela sua noite. presença. É uma alegria estar aqui, poder compartilhar, poder trocar ideias. Trocar uma ideia. E claro, né? Eu já tô sabendo, vai ter algumas perguntinhas aí, surpresa e tal, e a gente vai nessa vibe. Tá, mas é besteira, Diva. Nem se preocupa, né? Não é nada demais, não. Eu fiz um resumo para dar, né, a apresentação pro público. Aí, meu Deus, aí tem educadora física, licenciada, né, em História pela Isso. UFRPE, professora de dança do ventre, treinadora e coach de dança, criadora de conteúdo. Então, Mulher, Nordestina. empreendedora, é um empreendimento também do Isso, tênis, né? Tem isso. ainda empresária aí, ó. Meu Deus do céu, eu disse, meu irmão, como é que eu defino essa mulher? Aí eu pergunto assim, ó, Diva, quando alguém te conhece pela primeira vez, quem é que tu é? professora, É a resposta que De sai cara. de pronto. sem pensar. Um dia eu estava vendo que você não dizer que é, por exemplo, professora, ainda não define quem você é, né? Essa pergunta de quem é você é muito pau, velho, porque É muito complexa. você está professora naquele momento, né? Isso. Depois daquilo você é muito... Depois de outro momento, pode ser que eu vire aluna. E A até uma aluna bem assim, olha, pode me ajudar aqui, viu? Que eu não tô sabendo fazer isso aqui, não. Até daquela chega perguntando. Pergunto. E até... A essência da adolescência permanece até hoje. Era isso, na sala tu era aquela que não entendi, professora e tal. Pergunta. Professor, entendi não. Repita. Olha, eu perdi a última frase, eu vou escrever. E... Bem assim. Ô, Diva, por onde começa a tua história? Tu é natural de onde? São Lourenço. Naturalmente. Eu achava que tu era de Camaragibe. Vê como são as coisas. A minha vida escolar, Ah, foi aqui, né? todinha foi em Camaragibe, no Sagrado. Sagrado Coração. Deve ser daí que eu também... Mas eu estudei lá 97. 96, 97, eu acho. E eu entrei em 99. É. Aí eu ia muito pras festas de Sagrado, né? Não, As mas feiras as de festas de ciência. Sagrado eram as famosas, né? Não era, velho. Era as feiras de ciência e também o Halloween. Um dia desse eu fiz um post sobre alguma coisa, aí disseram, tinha as feiras de ciência e as festas também. Aí eu, mano, era mesmo. Isso aí eu não lembrava, não. Era mesmo que um evento, né? Todo mundo Era. queria ir pras feiras de ciência. Movimentava. Ó, desde criancinha tu já praticava atividade física? Assim, né? Desde- Jogava bola. Hoje é mais comum a gente ver criança praticando. Antigamente também não era tanto, não. Não era tanto não assim, porque antigamente, viu? 10 assim, anos. 10 anos atrás. 10. Mas era assim, 1988, 1989, caramba, faz tempo. Então, eu tenho um contato enorme, assim, desde os meus 4, 5 anos de idade com a dança. Já tinha, né? Aí tudo que existia na escola, minha mãe colocava. Eu participei de tudo. Até Maria eu fiz. Nem cara de índia danada, mas nem até Maria eu fiz. Então, dança das Havaianas e era baiana e o que tinha... A época do Tchan, Na época do Misericórdia. Tchan era meu auge dos 15 anos. e era, dançava aquela música todinha, né? Sabia as Aí, coisas. fiz balé clássico, entrei no balé com 9 anos de idade. E foi. E aí passei, né? A parte da adolescência inteira, assim, entre balé clássico e a parte popular, né? Frevo, maracatu, sempre na escola. Tu tem algum pensamento que, pô, vou viver disso, ou era só De pra... jeito nenhum. É nessa época que tu pensava em o quê? Nessa época, minha nossa senhora, nessa época, por incrível que pareça, eu pensava assim,
rapaz, eu acho que eu vou ser pediatra. Assim, tinha um contato assim com criança e tal. E aí é engraçado, né? Como a vida da gente vai se reconstruindo e se remodulando. E aí a gente começa a repensar, assim, a gente vai colocando algumas coisas que a gente gosta de fazer e vai pensando como é que seria em profissão. A dança sempre foi algo que realmente permeou durante a minha vida, assim, de forma paralela. Mas com 16 anos eu tive o primeiro contato, né, com a dança do ventre, e aí mudou tudo. Eu costumo dizer que eu era uma pessoa antes. E com a chegada da dança do ventre na minha vida, de fato, eu me tornei uma outra pessoa. Assim, acho que quase ninguém sabe. Eu vou contar. Isso é bom. Eu tinha um complexo muito grande, que me incomodava muito, com a minha altura. Tanto que eu tinha 12 para 13 anos, era nessa época do tchan e tudo mais, eu gostava muito de dançar com as amigas na escola, tudinho. E assim, quando eu fiz 15, eu continuava com o mesmo corpo de 12. E isso me incomodava. Meu Deus do céu, com 15, com 16, negócio, eu tenho a mesma coisa de sempre. E eu pegava muito ônibus, porque era de São Lourenço para Camaragibe, e toda vez eu pedia alguém, puxa aí para mim, por favor, que eu descer na outra parada. E eu ficava sempre pedindo alguém para me ajudar, porque eu não alcançava. E assim, por mais que às vezes, né, lá atrás, assim, na nossa infância, tudinho, a gente se incomoda com algo, ou a gente varre para debaixo do tapete e deixa, e aí, se não tiver o cuidado, vira um adulto triste, frustrado, né, por aí. Mas se a gente começa a repensar como é que pode ser visto aí um novo olhar, eu acho que a gente começa, de fato, a dar um ouvido, assim, a gente começa a se olhar com mais carinho. E aí, quando eu tive o contato realmente com a dança do ventre, foi a partir da novela, né, O Clone, na primeira edição ainda. Que tinha aquele que Ixalá. foi 2001. Isso. Era o Ixalá direto. Era muito ouro. Muito... E aí foi por conta disso, né, que eu comecei a ter contato, comecei a me apaixonar, já fazia, né, já era muito apaixonada por história, já tinha decidido fazer turismo e história. E daí, engraçado é que esse contato todo com história e geografia me fazia realmente ficar fascinada pelo Egito, e isso foi afunilando, colocando ali, né, um caminho específico para uma determinada cultura. E aí, quando eu comecei a gostar, de fato, e amar a dança do ventre, não só foi isso, foi a cultura árabe, a comida árabe, Misturou a com história, né? e aí misturou tudo. Aí, depois, com 16, eu não parei. E tu fez vestibular já pra história? E aí, eu fiz o primeiro vestibular para turismo, Sim. e aí não passei, aí fui para o antigo Cefet, que é a atual IFPE. Aí entrei para turismo e fui trabalhar no museu. Aí foi que tu foi... Aí eu fui guia turística, aí eu disse, eita, que legal, que massa, falar sobre a história, e aquele fervor, aquele calor. Oxe, você é professora, menina, eu vou entrar na sala, eu vou gritar, vai ter uns 50 alunos assim. Tudo bem que eu fantasiei, né, assim, né, aquela ideia de que iam todos amar, assim, a história como eu amo. Uhum. Mas, assim, foi um presente, assim, quando eu decidi fazer história, né, licenciatura na Rural. Porque eu já entrei, como diz a história, demorei 6 anos tentando vestibular para poder entrar. Aí já entrou com 20 e quanto? 23. Aí quando eu entrei, aí eu já entrei, como diz a história, com os 2 pés. Eu vou entrar e eu vou revolucionar. Quando entrar na sala de aula, eu não quero saber nem que eu suba na mesa ou na cadeira, mas o aluno, ele vai me enxergar. Eu entrei assim, um pouquinho com sangue no olho. Quantos anos para se formar? 4 ou 5? E aí foram 4 anos e meio. 27, por aí. 23 E a educação física estava onde? E a dança nesse tempo? Então, a dança estava paralela, porque na Rural, quando eu fazia história, eu também fiquei dando aula lá de dança do ventre. Eu terminei desenvolvendo um projeto lá internamente, aí eu comecei a fazer dança do ventre lá, ensinar as meninas, né, do horário. Eu tinha fechado com uma associação, e aí, paralelamente, tinha as aulas que eu ministrava. E o engraçado é que dentro da faculdade, assim, do período de graduação, vai ter um seminário falando disso. A gente vai falar sobre a parte árabe. E aí eu já venho pronta, ornamentada, que era para poder já representar. E aí, de fato, eu passei, assim,
paralelamente eu fiquei, né, na faculdade também dançando. Traçando um caminho pela dança, né? Isso. Mas eu acho que até faz sentido, porque a dança é uma atividade física, é considerado. É uma atividade física, porque a gente costuma dizer assim, né? O exercício físico é aquela prática onde você vai ter um planejamento sobre Sim. os exercícios Na verdade, para se atingir um objetivo específico. Aham. Então, assim, eu vou fazer então agora um exercício de membros inferiores. Então, eu vou atingir um exercício que eu coloco quadríceps, aí eu vou para posterior, vou para isso. Aí você vai e consegue organizar um plano de treino, né? Atividade física, a gente diz que é todo andar, movimento né? que a gente faz, né? Até dentro de casa, Tá vou andando é uma passar atividade. pano, vou varrer, e aí quando vou fazer uma faxina, quando vê, É uma atividade física. foi uma atividade física, né? Assim, você colocou o corpo ali para o movimento. Aham. E nesse tempo aí, eu sei que tá bem associado, mas aí tu já tava pensando em educação física? Não, porque eu dizia assim, quando eu tentava história, eu tinha que estudar química, física e biologia. É. E eu já sabia, se eu conseguir pelo menos um pouquinho maior a nota nessas áreas de saúde, eu derrubo a galera. Meu Deus, que pensamento horrível, né? Não, gente. Olha, mas A é vida é uma estratégico luta. quando a gente A tenta vida é fazer uma vestibular, tá? Eu sei que todo mundo que vai fazer humanas se dá bem na redação, gosta de ler. Sei que todo mundo tá indo com esse potencial. Então eu preciso, no mínimo, já ir com a parte de biologia e química já mais ou menos afiada, assim, legalzinha. E quando eu passei, que eu vi meu nome no listão, ai, que emoção, tá? É, deve ter sido. É uma emoção enorme, assim, você vê o nome no listão ali, nossa, meu Deus, é único. Raspou a sobrancelha? Sim, oxe, é aquela coisa assim, dá pra raspar outra também, só pra você ficar feliz, assim. Eu tenho cuidado, tá, gente, sobre o que vocês vão falar aí, ó, durante a vida de vocês. Nunca mais eu vou estudar biologia, física e química, mas nunca! Alto e bom som, quando eu vi meu nome no listão. Isso era em 2008. O vestibular 2007, eu entrei na faculdade em 2008. 2016 eu tava fazendo educação física. Anatomia, biomecânica, bioquímica Quantos e períodos no genética. começo é só isso, né? No começo é só isso. É o geral, né? Que aí é a base para poder a gente, depois, né, do terceiro período em diante, Até a o gente terceiro ter fica nessa... algumas disciplinas mais específicas, né? Como musculação, como treinamento, né? Algo mais específico de fato da área, né? Primeiro e segundo período em educação física é mais o geral, né? Biologia geral, genética e tal. Mas assim, lembro como se fosse hoje. Decorar nome por nome de músculo, osso. Sim. Pra quem não queria mais estudar. Não, e assim, foi algo muito incisivo, assim, de fato, da minha fala. Não vou mais Pagou nunca mesmo, na né? minha vida estudar nem química, nem física. Aí já tava eu, 2016. Mas eu quero entender como foi que tu deu assim esse estalo, tipo, pô, tenho que fazer educação física também. Caramba. Porque, pô, o cara comer. Tem gente que ama estudar e eu entendo isso aí, é muito bom, eu acho, admiro. Mas, tipo, pô, eu tô 5 anos ali pra entrar no negócio, 3 anos pra entrar, 6 anos, não foi pra 6 anos, foram e 6 estuda mais tentativas. 4,5 e agora, já não querendo mais estudar tais e tais matérias, agora eu vou fazer outra faculdade, porque Vou encarar outra, né? eu vou pegar mais 5 aninhos ali. Ó, então, eu sempre amei a dança e, de fato, desde que eu, como diz a história, né, me entendo por gente, assim, entendo que comecei a andar, paralelamente eu comecei a me movimentar e a gostar do ritmo. E quando eu fui de fato, para a área escolar, quando eu passei 2008, em agosto de 2008, eu já estava numa escola. Quando eu já estava quase para iniciar, né, o segundo período, aí uma escola já estava conversando comigo e tal, e vamos e vem. Eu digo, gente, eu quero, bora. Cadê aquela sede, aquela sede? E o engraçado é que quando eu comecei, de fato, essa parte prática, né, de professora de história, quando tinha os eventos na escola, é para coreografar isso e isso. Eita, chama a tia Diva, que ela gosta de dançar. E aí eu terminei ficando de forma paralela, assim, na prática escolar. Realmente tinha muitos eventos, eu abraçava a causa dessa questão, né, da história ou algo que tinha, mas se tivesse a prática corporal, ou dança, ou teatro, eu estava também, assim, me envolvendo. E aí pegava umas turmas, coreografava. E aí foram 17, uns 15 anos, assim, de sala de aula.
Caramba, tu deu aula há 15 anos ainda. Ao todo foram 17, mais ou menos uns 15 anos de sala de aula. Eu já trabalhava no Salesiano em Carpina. E lá, assim, São João. Oxe, gente, aí eu já ajudava o professor de educação física, já coreografava as turmas e tal. Vamos, vem. Eu ficava no contraturno, porque eu ensinava de manhã. Gente, hoje tá até ensaio, viu? Então a gente já vai ficar, já resolve, já conversa com a mãe. Vamos ver onde é que vocês vão almoçar, cuidado. Então era aquela coisa realmente do cuidar mesmo. E eu amava essa parte, assim. Nossa, eu acho que eu perdi as contas, assim, de quantas vezes eu fiquei fora do meu horário para ensaiar o pessoal nesses eventos, né, relacionados à dança. Era porque era paixão ali, né? Nessa Porque hora eu você. sempre amei, e assim, para mim era uma magia quando alguém chegava e fazia, tia Diva, eu tô com a ideia, mas assim, eu não sei como é que faz, como é que dança. Não tem problema, bora, a gente ajeita. Então, assim, eu não aceitava, principalmente porque eu convivia muito com criança e adolescente, eu não aceitava ninguém chegar pra mim pra dizer assim, tia Diva, eu não sei não, então eu não vou não. Não aceitava isso. Porque assim, se a gente tá vivo, consegue fazer tudo. Claro que pode ser que você consiga fazer melhor e você tenha mais segurança em alguma coisa mais específica e outra pessoa em outra. Tá tudo certo. Mas assim, eu sempre acreditei que de fato era só se permitir um pouquinho. Não sou tímido, não tem problema. Bora, a gente ajeita aqui, ó. Ninguém precisa ver e tal. Até sair dessa timidez. E aí foi quando eu tinha na época 17 cadernetas. Eram 17 turmas. Era sexto A, sexto B, sétimo A, sétimo B, oitavo A, oitavo B, nono A, nono B, primeiro A, primeiro B, segundo A, segundo B, e terceiro ano. Eram três disciplinas. Era história da arte e sociologia. Caramba, velho, era uma loucura, né? Era. E era assim, intenso, né? Na verdade, assim, acredito que toda profissão ela tem alguma particularidade de intensidade. Não é puxando sardinha, não, mas assim, o professor em si, nossa, é muito intenso, é tudo muito à flor da pele. E aí tem momentos que a gente termina realmente entrando em contato com algumas questões mais pessoais dos alunos e a gente vai conversar e vem, e, poxa, eu senti naquele dia você muito calado, você não é assim, vamos conversar, e você catuca para poder saber o que é que tem. Então, assim, na verdade, é aquela energia, né, de adolescente, de criança, assim, eu sempre amei, e o engraçado é que muitas vezes, na hora do intervalo, eu não ficava na sala dos professores, eu ficava no corredor com as meninas conversando, do ensino médio ou do nono ano, mas ficava conversando. Então, acredito que tudo que a gente faz com muito amor, a gente se envolve perdidamente e você vai e não interessa em que intensidade você tá, você simplesmente vai. E aí chegou um momento que eu acho que eu fiquei um pouco cansada no sentido, assim, acho que é por conta da questão da educação em si, né? Ela é desafiadora o tempo inteiro. Então, a gente, assim, não, às vezes o pessoal faz, olha, é tão bom ser professor. Eu disse, então, você tem que amar, tá? Mas é amar loucamente, é você, de fato, assim, sair de si, você dizer, eu amo. Porque se você disser assim, eu gosto, dá pra fazer, rapidinho você desiste. Então, chegou um momento que, assim, diante da demanda, né, eu fui ficando um pouco mais cansada. E final de semana, nesse período, quando eu ensinava em Carpina, eu dava aula na Arena Pernambuco, aos domingos, com a equipe do Coach Dance. E era uma maravilha, porque assim, aí fazia história, não sei o quê, o pessoal fazia história, eu dançando, eu ministrando, né, a música, aí me marcava e eu repostava. Aí na segunda, quando eu chegava na sala, 7h15 da manhã, eu vi, viu, a senhora viu no story, viu, eu vi, não sei o que, no Instagram. Então, assim, gerava uma certa euforia, e aí terminava esse lado, que estava, assim, se moldando, né, a ser profissional. Eu estava colocando na balança, assim, será? Fazer outra faculdade. Será que dá para fazer assim? Será que dá para ir para um caminho profissional nessa parte? E tive amigos na época, né, professores na escola que de fato assim, ô Diva, tu não ama, né? Porque assim, tu não gosta não, tu ama. Por que tu não faz outra faculdade?
Não, sério, sério, porque eu nem me imagino tu dando aula aí de dança, nos lugares, pegando as meninas tudinho assim, dando aula. E aí eu fui assim, né? Eu dizia tudo que eu não ia fazer nada na área de saúde. Eu paguei minha língua. E aí foi quando realmente veio, assim, uma virada de chave, né? Eu comecei a sentir que eu ficava mais nervosa. E eu sou essa gargalhada e essa... É a sala de aula, a mesma coisa eu sou na sala de aula. De rir, gritar, e fazer bagunça, e trazer, e bora e pense isso, não sei o que, e todo mundo, gente, afasta a cadeira, senta todo mundo no chão, vamos pensar. E tá, e a senhora, o que é que a senhora tem? Eu já não sei, a gente vai pensar. Então, assim, eu gostava dessa coisa do movimento. E aí, até que um dia chegou umas alunas e vieram conversar comigo. Tia Diva, o que é que a senhora tem? Por quê? A senhora tá sem batom hoje. Eu não percebi. Então, assim, elas começaram a perceber algumas mudanças, né? Eu chegava sem batom, eu ia pra sala sem batom, e elas começaram a associar assim, a senhora tá triste. A senhora não tá como a senhora era antes. E criança é muito sincera. Uhum. Então, assim, eu tenho muitíssimas lembranças, assim, de fato, de chegar de manhã cedo, 7 horas da manhã, a olhar assim, a senhora sabia que eu amo a senhora? Aí você ficar, ah, sim, oh meu Deus, mas eu não posso chorar porque eu já fiz a maquiagem. Então, tive muita resposta, assim, né, das meninas, de fato, com alguns alunos, fazer esse tipo de abordagem. A senhora não tá a mesma de antes. E isso começou a mexer com o meu coração, de fato. Eu, caramba, eu não tô, né, mais naquela energia, aquela alegria. Cara, será que é para eu continuar sendo professora e tal? E eu comecei a questionar isso. Sobre a alegria do ensinar. Porque, assim, a escola não é para ser um local chato. A escola é para ser um local divertido. E hoje muito mais, né? Que compete com celular, com rede social. Isso. E aí termina sendo um local para, né, que hoje existe essa guerra tal, para poder manter essa atenção naquele sentimento de que o aluno chega e faz, ai meu Deus, é aula, sim, eu ainda vou largar de meio-dia. E aí fica aquele peso que parece uma âncora que ele tá carregando. E assim, eu vivi uma escola muito alegre, muito pra cima, tinha muito evento, né, aqui no Sagrado. Eu participava de tudo, era de teatro, a dança, disso, daquilo outro. A escola não parava de fevereiro a dezembro. Então, assim, quando eu fui pra sala de aula como professora, eu queria levar isso. E eu queria que os alunos sentissem que era possível. Ah, vai ter São João. Ah, não, a gente vai fazer espetáculos. Eu quero coreografias, eu quero as meninas fazendo todo um braço e tal. Então, assim, eu queria que eles percebessem que dava para fazer algo mágico dentro da escola. E aí, quando elas vieram perguntar tudo isso, aí eu... Rapaz, eu tô começando a achar que é melhor fazer outra faculdade e tal. E aí, realmente... Tu conciliou a jornada da faculdade ainda dando aula? Eu fiquei... foi 1 ano e meio. Eu fiquei ainda ensinando no Salesiano Carpina. Eu largava de meio-dia e eu já pegava o ônibus, o 1002, né? Direto já, descia no Derby, já de 10 para as 2, e a aula já começava às 2. Então, eu só almoçava 2 vezes na semana, porque era o dia que eu não estava na escola. Porque nesse período eu não ensinava mais todos os dias, eu tinha menos turmas. E aí eu só ensinava, era terça, quinta e sexta. Então segunda e quarta era o dia que eu almoçava. Caramba. Terça, quinta e sexta era o dia que ia ser uma tapioca, um suco. Muito café? Sim. Muito café de manhã já na escola, né? Porque já tem que começar já acelerada. E... porque eu já chegava lá realmente em cima da hora. Os 10 minutos que restavam era a minha caminhada para chegar na Unibra. Que foi onde eu decidi fazer, né? A educação física. E o engraçado é que, assim, esse detalhe eu preciso falar. Pode ficar à vontade. Olha, tudo na nossa vida se encaixa. Tudo. Olha, se você tá achando
que, eita, eu perdi aquela data. Comece a silenciar seu coração. Não vá muito por esse lado, não. Comece a encaixar as peças. Eu me inscrevi. Na verdade, eu peguei as datas, né? Para entrar como portadora de diploma na Rural. Para educação física. Eu disse, massa, já estava com tudo esquematizado. Entro, faculdade pública, não vou pagar. Vou fazer 4 anos e meio, tá ótimo. Mas eu não tinha associado que na Rural era licenciatura e na Federal era bacharelado. E o que era que eu buscava? O bacharelado, que é a área da educação física para ensinar nas academias, estúdios. E foi quando, acho que finalzinho, dezembro, janeiro, tal, tinha uma data limite para se inscrever como portadora de diploma. E eu perdi. Eu já estava com todos os documentos separados, tudo esquematizado. E eu já, pronto, massa, vou estar na Rural de novo, que massa, voltar para minha casa e vou fazer educação física e tá tudo certo, tá tudo perfeito. Tá, pronto, chegou a quinta, chegou a sexta, tá, passou o final de semana, a data era até a sexta. Eu passei direto. Na semana seguinte, na terça, eu disse, eita caramba, massa, oxente, a inscrição é até sexta. Peguei lá o PDF, né? Aí eu, eita, é sexta que vem ainda, né? Vou ler. Era sexta que já tinha passado. Eu me aperrei. Meu Deus, eu perdi a data. Eu fiquei desesperada. E aí, depois de muito reclamar, né? Que a gente começa, depois de uma certa idade, assim, entender que não precisa reclamar, não. As coisas só vão acontecer quando tem que acontecer mesmo. Aí eu fui ver que, de fato, era só a licenciatura. Talvez. Não entrava bacharelado. Não ia. Mesmo que tu se matriculasse, não ia conseguir fazer o que tu queria. Rapaz, eu Nem nem ia. dar E eu ia seguimento. ficar com o coração partido, porque o meu pensamento era, peguei a vaga de alguém. Era. De cara eu já ia pensar nisso. Foi um alanto. Aí, quando eu vi licenciatura. Ai, Senhor, perdão por ter reclamado tanto. Meu Deus, perdão. Ai, Senhor. Pronto, aí me acalmei. Janeiro, pronto. Abril, eu já estava na Unibra. Eu disse, pronto, vou lá. Aí peguei o nome dos professores, qual era a equipe, né? Que, na verdade, estava compondo naquele momento, né? O curso de Educação Física. Muitos eram, assim, formados pela Federal, pela Rural, e já tinha mestrado, já estava com doutorado. Eu disse, pronto, pois é aqui que eu vou ficar. E aí descobri que tinha os dois, né? O bacharelado, que era primeiro, e se a pessoa quisesse, passava mais um ano e meio, que aí já tinha a licenciatura também. Eu já tô no barco, eu vou fazer logo os dois. Fizesse os dois. Foi. Mas tu gosta de estudar, né? Não é só dançar, não, né? Porque, meu amigo, eu vou te contar, assim, 4 anos de faculdade, depois 5, 4 e meio, depois mais, meu Deus do céu, é gostar demais. E, tu vivia no mundo também, né, da educação, então professora dá mais um estímulo. Assim, eu... Ou tu é mais determinada? Tem que fazer, eu vou lá fazer. Seja o que Rapaz, for. não, na minha época de adolescente, assim, tentando vestibular, a gente passa por 3 fases, né? Quando a gente tá tentando vestibular e não passa, a primeira é a raiva. É aquela coisa de dizer assim, peraí, menino, mais um ano, eu não aguento não. O segundo é o desespero. O terceiro, você entrega a Deus. O terceiro é onde Só funciona. Porque o terceiro é quando você faz assim, tá bom, já entendi, eu vou fazer a minha parte, seja o que o senhor quiser. Porque, de fato, é quando a gente começa a se acalmar. Tira os pesos, né? Tira o peso de você próprio, né? Se de fato, assim, analisar. Eita, eu estudei o ano inteiro. Não, menina, esse ano tem que ir, esse ano. E aí você fica se autoanalisando, realmente se cobrando demais. E no período de vestibular mesmo, eu desenvolvi gastrite nervosa, como muitos da minha época. Então, assim, aquela coisa de fato, dizer, pronto, eu só sossego depois que eu entrar. Acabou-se. Vou até... E foi nesse sentido. De fato. E me diz uma coisa, nesse período aí da faculdade, lá, da educação física já, tu passou 1 ano e meio ainda dando aula. 1 ano e meio na escola, aí foi quando eu fui pro diretor e disse a ele. Não dá, tava difícil. Eu tô já vindo, não quero ainda conversar com os alunos, porque eu não tenho emocional para isso, eu vou chorar, não vou conseguir dizer uma palavra. Mas eu preciso sair da escola. Como o senhor sabe, eu tô fazendo outra faculdade, e como o senhor sabe, eu não tô nem indo pra outra escola, viu? Porque não é nem licenciatura, é bacharelado. Eu não tô indo para nenhuma concorrência sua, eu tô indo para outra área profissional.
Diva, você tem certeza? Eu tenho. Em nome da minha saúde, da saúde dos Ele meninos. assistiu o episódio agora e disse, agora eu entendo, ela tinha que ir mesmo. Ela tinha que ir. E aí, hoje, assim, E nessa hora aí que tu saiu, tu foi trabalhar, deu pra ficar... já tinha tava uma academia, né? na Já academia, engatada né? assim, pra poder dizer assim, e aí, vai. Eita, nesse horário eu tô na escola, assim, mas e aí, como é que vai fazer? É. Pronto, já foi uma decisão de fato, de sair e já ter academia, né? Pra dar aula na época. E aí eu Entendi. tinha 3 manhãs, e aí à noite... de tarde era a faculdade, então eu consegui ainda pegar mais umas 2 academias à noite, hein? Pô, mas sempre foi muita relação, né, velho? Você tá bem rica, tá rica, graças a Deus. Não, irmão, mas, cara, trabalhar, a mulher trabalhou muito na vida e trabalha Foi até corre. hoje. Veio agora, chegou agora do trabalho, direto, desceu do trabalho, trocou de roupa e já tá gravando. Já tô falando. Ó, tu falou do coach Coach dance, dance, coach é. dance. Tem lá no teu Insta. E eu já vi tanto falar dessa galera. É antigo, né? Já tem um tempo essa turma, né? É. Tu lembra, tu sabe por alto a história deles? Então, o idealizador é Edmilson Leandro. Ele é um professor da área de ginástica coletiva, né? Que está há muito tempo aí no mercado, né? Na estrada. Não vou contar quanto tempo, senão vai denunciar a idade dele, né? Até então é 41 anos. Tá tudo certo. A minha idade. Não, tá tudo bem. E a equipe do Coach Dance, né, na verdade, como foi uma ideologia, né, uma metodologia de dança desenvolvida por ele, quando trabalhava com ginástica coletiva, ele teve algumas experiências em cruzeiros, decidiu, né, passou aos 6 anos, 7, aí decidiu, de fato, ficar em Pernambuco, ficar em São Lourenço, a família dele toda é de São Lourenço, e decidiu desenvolver nessa metodologia. E aí começou a agregar alguns estudantes profissionais da área da educação física e ele começou a formar. E também, assim, a questão da ideia de que a dança, ela precisa ser acessível para todos. Não importa em que momento seja. Porque pode acontecer algum aulão numa praça ou numa academia e pode estar ali a pessoa pela primeira vez e não conhece nem o professor e muito menos as coreografias, né? Muito menos os passos. Mas é uma metodologia que procura fazer com que a dança se torne acessível para que todo mundo dance. Entendi. É um movimento, né? É. Mais do que só uma... Eu mesmo acho que uma das maiores vergonhas que eu tenho é dançar na minha vida. Se você me perguntar, Denis, cita aí 3 coisas que você tem vergonha. Acho que a primeira é dançar. Eu sei que o medo de falar em público chega a ser maior do que de morrer. Tem uma pesquisa que diz Sim, isso. de algumas pessoas, né? De algumas, tem mais medo de morrer, de falar em público do que de morrer. E dançar pra mim eu acho que é pior do que falar em público. Tá de boa, eu vou lá e falo, passo uma vergonha, mas dançar. Eu fui convidado pra dançar no aniversário de 15 anos de uma aluna minha, que eu dou aula de jiu-jitsu pra criança e adolescente. Aí lá vou eu, meu Deus, que vergonha, que vergonha. Na hora de dançar, eu tinha tanto medo porque na minha cabeça, eu vou pisar no vestido dela, vai cair eu e ela, e vem os toda uma cena. pensamentos intrusivos e uma bagunça. Eu tenho certeza que você que tá em casa assistindo aí também a maioria morre de vergonha de dançar. Vamos voltar um pouquinho agora pra dança do ventre? Vamos. Eu separei umas perguntas aqui. Vamos lá. Pelo Instagram, 70% eu acho que da audiência, 60 e poucos por cento são homens. Aí eu vou falar um pensamento aqui, não me julgue. Eu tô me colocando aqui como... Não tem problema. Muita gente dos homens vão hipersexualizar a dança do ventre e vão Normal. tratar como vulgar. Natural. Existe Posso dizer por quê? Então, aí agora é contigo aí. E é contigo. A gente vive no Ocidente. Então, quando a gente vai para essa parte, né, de práticas corporais, existe uma pequena parcela que vai para o lado mais artístico e cultural. Uma outra parcela vai para o encanto, né, que é justamente essa parte mais sexual, né, de ver, eita, ela é bonita, menino, olha que corpo. E assim, existe o muito a mais, né? Que tá ali por trás da prática. Mas isso não é uma... de verdade, assim, é um comportamento cultural ocidental que faz com que se enxergue muito mais o externo.
o corpo, ela é bonita, ela não é, ela é baixinha, ela é alta, ela é isso, é natural, não é aceitável, mas a gente entende como natural porque por conta de toda uma história, né? Do Ocidente relacionada à visão Da mulher. da parte oriental. Exato. Do que o homem tem lá e da cultura deles. E aí, quando a gente vai para a mistura de ritmos, quando a gente pensa Brasil, o Brasil é um país plurimulti, né? A gente tem uma união de vários migrantes, né? Relacionados a morar no Brasil diante de tantos fatos É históricos. miscigenado, tem muita gente de muito lugar. Muita né? gente, muito lugar, isso faz com que a cultura venha junto. Então, essa parte de tentar desmistificar um pouquinho sobre essa parte mais, né, corporal, sexual, é muito mais um trabalho educativo mesmo, né? De ter essa abertura de fala. Existe, por exemplo, um trabalho, né, de muitas professoras de dança do ventre no Brasil inteiro, e aí a gente fala, né, vamos lá, pelo menos citar Nordeste, vamos dizer, que seja uma dança voltada para pessoas se reencontrar, encontrar-se consigo mesmo, né, para poder, a dança em si ela já é assim. Realmente recortando para a dança do ventre, a gente traz esse lado muito mais voltado para mulheres que estão se encontrando. Dentro da dança do ventre, a gente tem a parte folclórica, né? Então, a gente tem homens também que praticam. Eu não sabia disso. Existem homens que... Existem homens que praticam. Quando a gente vai Pernambuco, arte, a dança ela é um movimento, onde existe corpo, dá para existir movimento. Então, a dança do ventre hoje atinge a várias pessoas, não só a parte feminina. E aí eu estou falando feminina relacionada a ventre. Sim. Já que a gente fala sobre essa questão, né, da dança do ventre, essa busca sobre o arquétipo feminino. Mas aí eu falo muito mais sobre o lado artístico, sobre o lado cultural. A gente tem sim homens, a gente tem sim rapazes que querem entrar em contato porque já vivenciam a vida de arte e entendem a dança do ventre como mais um estudo para poder justamente se autoanalisar e também assim se colocar como estudo de corpo, como uma prática diferente da que ele está fazendo. Então, assim, é diferente, pronto, eu vou fazer, eu vou me testar, eu vou tentar aprender algo novo, porque vai somar com aquilo que eu já tenho enquanto dança. Então, já aconteceu de apresentações? Sim, eu fazia parte de uma companhia de dança, né, Tatiana Queiroga, do qual até hoje eu tenho contato com ela, uma mulher maravilhosa. E a gente tinha algumas apresentações em alguns ambientes, restaurante, né, almoços temáticos, aniversários de pessoas que eram descendentes, né, libanês ou sírio-libanês, e a gente, assim, tinha essa abertura de fala. É uma honra estar aqui, dançando uma cultura árabe, trazendo um pouco. Então, a gente procurava permitir que existisse essa fala, para que todo mundo pudesse também ir naquela oportunidade, abrindo um pouquinho a cabeça, entendendo que aquilo também existe algo, né? Não é só o corpo, é um corpo que dança, é uma pessoa ali que através da dança também está encontrando um novo caminho. A gente tem, né? Muitas independidade, a gente tem muitas mulheres de 70, 60, que começaram a praticar a dança do ventre nesta idade mesmo, de 68 anos e 70, e estão se reencontrando. Era nessa busca de sim... De se encontrar. Porque talvez assim, às vezes a pessoa vai com um propósito e começa a ter essa reflexão, né, do autoencontro. Vou porque eu quero agradar meu marido. Não existe isso, eu quero dançar pro meu marido. Tem. Não quero fazer isso. Quero fazer um negócio diferente. Pronto, eu vou contar uma coisa que aconteceu. Chegou há um tempinho atrás, né? Abre a tela, tira essa... que eu vou fazer esse corte. Chegou uma mulher e fez assim, Diva, eu quero dançar pro meu marido, porque a gente tá fazendo aniversário de casamento. Ótimo! Aí eu já comecei a pensar nas coisas, mas a gente tava falando no Zap. Só tem um problema. É que eu acabei de ter bebê e eu tô acima do peso. Eu disse, tem problema nenhum com isso. Eu já sabia quais eram os questionamentos. E eu já sabia quais eram as dores que ela estava trazendo. Eu só precisava encontrar ela.
Não tem problema não com relação a isso não. Ela, não, mas então, assim, eu tô acima do peso. Não tem problema, eu só preciso lhe ver. E aí a gente se encontrou, né? Eu fui pro local e não tem como negar, assim, eu acho que por isso que, de fato, eu sempre digo, a dança do ventre na minha vida me fez me tornar realmente uma nova mulher. Quando eu vi, eu disse, nossa! Aí ela, o que foi? Eu disse, menina, tu é linda! Caramba! Aí ela, na hora, assim, acho que esperava qualquer outro comentário, né? Menos esse, acredito eu. E eu disse, nossa, teu cabelo, ai, dá pra fazer um monte de coisa. Aí ela, sem entender meus comentários. Mas, assim, a gente fez um trabalho, nossa, muito mágico. Eu fiquei emocionada ao decorrer dos 3 meses. Foram 3 meses para poder ela fazer esse momento, né? Que seria da comemoração do aniversário de casamento. E aí eu sabia que eu só tinha 3 meses para poder, assim, fazer com que ela se olhasse com mais carinho. Porque até então, na cabeça dela, ela só tinha 2 pensamentos. Acabei de ter bebê e tô acima do peso. Ó, uma mulher pensar assim, a gente sabe qual é a consequência. Eu não preciso nem dizer. Então, assim, o que eu queria ali naquele momento era, primeiro, ela era muito bonita. E eu queria que ela voltasse a enxergar que ela era, assim, muito bonita, independente de estar acima do peso. Estar acima do peso é temporariamente. Beleza é algo seu. Não tem como fugir. Você com 20 ou com 80. Isso. A beleza tá ali, não tem como negar. E aí foi muito bom. Porque, assim, foi uma transformação. Primeiro, a gente, né, houve uma transformação de dentro para fora. Para ela se olhar novamente. E aí, depois, a parte da dança. Porque... Trabalho que transcende, né? Assim, pro ignorante é só dançar, é gastar... Mano, eu não sou tão ignorante, eu vou achar que tá gastando uma caloria, é um exercício. Mas tem essa parte toda que eu não acredito que todo mundo seja sensível a entender isso. Tem que ter um nível de sensibilidade para entender essa parte que transcende esses aspectos visuais ou imediatos. Não é todo mundo que consegue alcançar um homem que... É mais a mente do artista, né? Que é essa inteligência do artista que consegue... Eu já vi até casos de fisiculturista que ia fazer balé, que era para poder melhorar na hora da apresentação. Existe um fundamento ali, né? Um objetivo. Agora eu te faço uma pergunta. Faz? Já entrou na aula de dança? Eu não tô dizendo que eu não tenho medo de dançar. Se disser assim agora, uma valsa aí, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha se for eu sozinho dentro de um quarto. Eu fico com vergonha de mim dançando. Que danada é isso, meu irmão? Que bicho. É muita... Eu nunca entrei na aula de dança, né? Não. Pronto, então. Vamos lá. Esse é o primeiro... Esse pensamento, ele é unânime, assim. Ele é natural. De muitas pessoas que até quer. Mas, assim... A coisa mais difícil ali e que para outra pessoa pode ser muito fácil, mas aí a gente não tá aqui para julgar ninguém. A gente tá para entender como é que a gente pode ali, ó, fazer aquela virada. É a pessoa que tem a timidez, abrir a porta e entrar na aula de dança. É aí onde mora, de fato, aquela parte da decisão de si. E aí não tem a ver com corpo, não tem a ver com cabelo, não tem a ver com altura, não tem a ver com nada. É você por dentro. De parar e dizer assim, eu vou abrir, eu vou entrar, eu não quero nem saber. Pronto, quando chega mais ou menos nesse nível do não quero nem saber, entra e não tá muito preocupado com nada. Embora eu digo muito às meninas, eu digo a todo mundo, quem entra na aula de dança não tá preocupado com ninguém que tá do lado, não. Não dá tempo. Tá preocupado? Eita, o professor vai explicar, vai colocar a coreografia e o passo é tal, eu tenho que pegar. Eita, ele fez aquele negócio com a mão. Como é mesmo que vai comer? Ele vai repetir, que eu vou fazer. Então, assim, a preocupação é acertar o que o professor tá ali conduzindo. Não dá muito tempo de você olhar pro lado ou para dizer assim, eita, fulana nem sabe. Não dá tempo disso acontecer. Quem tá lá na aula não consegue nem estar julgando. Até se quiser, não vai dar tempo, senão vai perder. Não dá tempo. E assim, quem entra porque tá a fim de se divertir. Entra porque tá cansado mentalmente da semana, do dia, quando vai pra uma aula de dança de noite, ou quando vai pra uma aula de dança de manhã e faz, eita, para o meu dia já começar bem. Então é muito mais sobre a questão de ir. Eu vou fazer um desabafo aqui.
Eita, Porque vamos. eu acho que eu tenho um trauma. Acho não, eu tenho um trauma. Eu Vamos. lembro como se fosse hoje. Quando você lembra muito de uma coisa, é porque aquilo marcou. Eu tava no eu show de queria Cavaleiros do Forró, em Bimiri, na estação do Forró. Uma menina, vamos dançar? Eu disse, não, não sei não. E eu bebendo e curtindo o show. E ela ficou, eu acho que umas 4, 5 vezes. Vamos dançar? Eu disse, eu não sei não, eu te ensino. Eu disse, rapaz. E ficou. Eu acho que sei lá que hora eu já alto, com muita cerveja no juízo, nessa época eu bebia. Disse, bora, vamos dançar. Quando a gente tá ali, eu naquela agonia toda ali, sem saber, né? Lógico, eu já tinha dito que não sabia. Ela fez, realmente, tu não sabe não. Eu fiquei todo sem graça e saí. Eu disse, hoje eu faço, rapaz, eu não te disse, infeliz, que eu não Não sabia. era nem pra ter Pra ido, que né? tu me fez passar essa vergonha? Isso ficou na minha cabeça aí eu disse, não, eu realmente não tenho. Eu aceitei aquilo como uma verdade absoluta. Ô, Diva, quais outros aspectos assim a gente pode. Tu mandou uma lista massa pra mim aqui, né? Tem, Muita coisa, através da dança trabalhando, melhora do sistema cardiorrespiratório e cardiovascular. Sim. Porque a gente tem a escola de jiu-jitsu aqui, a gente trabalha com o jiu-jitsu. No fim das contas, a gente é também e muito focado numa defesa pessoal. Sim. Aí o cara ali é pacífico e não quer se defender, mas ele quer gastar uma caloria, tem uma atividade e não gosta de ir pra academia. Tem esse perfil, Sim. né? Tu trabalha com esse perfil. Quais seriam os benefícios pra quem tá em casa assistindo? E, pô, vou tentar dançar ali, porque vai que eu me encontre ali. Tem gente que tá testando, né? Já foi pra academia, não gosta. Vai correr, pô, minha canelita ataca. Eu vou dançar. É uma oportunidade pra você que tá assistindo aí, ó. Diva, É esclarece. uma ideia, ó, tá vendo? É. Então, né, quando a gente dança, quando a gente faz a prática da dança, primeiro a gente tá tendo uma tomada de decisão ali de fazer, de dizer sim, vou, sem se julgar. Porque assim, também tem as pessoas que não sabem dançar, ou dança pouco, ou acha que não tem ritmo, mas decide ir. Então, assim, isso é muito bom, porque quando a gente fala enquanto mente, quando você pensa em algo e decide fazer, não precisa ninguém te dizer que é para fazer. Você, de fato, já tomou a decisão que quer e faz. Quando a pessoa começa essa prática da dança, começa a parte, né, de coordenação motora, você começa a ter uma consciência corporal melhor e também sobre o aspecto geográfico, sobre essa ideia do andar, correr, coordenação motora, para não cair, equilíbrio. Então, existem essas vantagens, né, os pontos positivos que uma pessoa, quando vai dançar, começa de fato a desenvolver. E aí sim, porque como a gente tem, pronto, uma aula de dança, né, 1 hora, mais ou menos, a gente tem 16, 17 músicas. Claro, de intensidades diferentes. Então, ali a gente também tem um momento da aula, que é o pico da aula, onde a gente começa a trabalhar a parte cardiorrespiratória, que vai puxar um pouquinho mais. Aí a gente já começa também a trabalhar a parte do tônus muscular, de fato a força, a resistência, porque ali a gente vai estar mexendo com a resistência cardio e também a parte, né, de respirar e assim, não tem como dançar sério. Então, é um conjunto. E respire e sorri. Então, assim, aquele movimento. Então, a intenção ali é resistência. Tudo bem, quando termina a aula, você faz, tá bom, já foi pago. Mas conseguiu fazer a aula inteira. Pode ser que nisso não consiga? Pode ser que sim. Mas aí, na medida que for praticando, justamente o objetivo é melhorar. Como todo esporte, né? Como outras atividades aí que você vai ter que Sim. começar e acostumar e Sim. melhorar o rendimento. Tem uma coisa que eu achei interessante que é na questão da autoconfiança. Ah, eu amo. Eu achei massa isso mesmo, a postura, né? Você conhecendo mais seu corpo nesses aspectos Sim. do movimento vai melhorando, né? Fala um pouquinho aí. Não, Até que essa- a seleção de estágio de emprego. Sim, porque por mais que a gente acredite que não interfere, eu acho que a tua época de criança, adolescente, assim, eu acho que tu identificava no teu cotidiano escolar que tinha professor muito desenrolado. Vinha, que até prendia a tua atenção. É. Mas tinha professor que você olhava e fazia, o professor acho que é muito inteligente, mas eu não tô entendendo quase nada do que ele tá dizendo. Concorda? Claro que isso é entre didática, né? É a didática do professor. Tem professor que tem uma didática muito boa, muito clara, e tem uns que de fato assim são muito inteligentes, mas aquela didática ela não se torna tão clara para passar o conhecimento.
E quando a gente fala sobre essa parte, né, da linguagem corporal, quando a gente dança, a gente desenvolve uma autoconfiança muito grande. Justamente por conta dessa linguagem corporal, né? A gente começa a entender mais como é que o nosso corpo se movimenta e a gente começa a ter postura, já começa a ter mais uma atitude corporal de alguém chegar e de vocês 5, eu quero você e você e você, certo? E você já ir. Não já é o que você sabe fazer? Então por quê? Eita, ai meu Deus, sou eu, Eita, e tem que falar, E como é que faz? Você já sabe fazer aquilo? Você tá com medo de quê? Então, eu costumo dizer que, assim, quando a gente pratica a dança, a gente começa a conhecer mais o corpo e a gente começa a conhecer mais todo o alicerce de membros, postura, ombro, peitoral aberto. E quando a gente vai para uma seleção de estágio, nossa, por mais que a gente O corpo fala, né? nem imagine, o corpo fala. Tem um exemplo que eu costumo dizer na sala, que eu digo, minha gente, braço lá em cima. Não, eu quero esse braço aqui, alongado, esse peitoral aberto, escápula contraída, assim, ó, olhando aqui. Aí ainda faz, ô Diva, é pra olhar muito em cima. É, pra olhar lá em cima, assim, ó, o nariz todo empinado. E aí eu digo um exemplo muito interessante. Pensem comigo, 10 horas da noite, você tá numa parada de ônibus, sozinha, à vontade, tá com sua bolsa, já chega o ônibus. Chega um homem na parada. O que é que você faz? Fecha o braço, agarra a bolsa por debaixo do braço e já fica ali, ó, assim, ó, já cara meio fechado assim. Daqui a pouco chega o ônibus. Já fica ali. Já fechou o braço, fechou a guarda. Então, assim, mesma coisa na festa. Tá, tem um rapaz ali distante, tá olhando pra você. Tá lhe interessando. Aí já começa. Mexer no cabelo. Mexe no cabelo, dá uma ajeitada. E aí já começa. Já deixa o campo aberto. Aí tem um rapaz. É uma mensagem ali, né? É uma mensagem. É. Aí tem um rapaz ali que tá olhando, doido pra chamar pra dançar, mas você não quer. Aí você já começa. Já vira, olha pro outro lado, já fecha o braço, já não mexe no cabelo de jeito nenhum, que é pra nem supostamente surgir o interesse dele tomar a decisão e chamar pra dançar. Esse fora eu não quero dar hoje, não, né? Não quero nem dizer que não quero. Nem dizer que não quero. Então, assim, essa autoconfiança a gente percebe, eu percebia muito nos alunos da escola, quando tinha essa timidez, né? De, vai falar em público, a apresentação, um seminário. Então, nas práticas de alguns projetos, a gente inseria muito a parte da dança, coreografia e algumas ideias voltadas assim, para essa parte mais artística, para que tanto os meninos quanto as meninas pudessem, de fato, se permitir vivenciar algo diferente, sair um pouquinho da timidez, para ter autoconfiança. Porque, assim, quando a gente vai para um estágio, a gente não tem a garantia que vai passar. Mas a gente tem o poder de fazer com que ali ninguém esqueça de você. Eu fui para uma seleção de estágio assim. Não sei se vou passar, mas a minha voz é a mais alta. Então pode ser que eu nem fique, mas de mim não vai esquecer, não. Então eu já fui marcar, já acreditando nisso. E sempre digo na aula de dança assim, independe de corpos. O que existe é um corpo dançante. Pronto. Esse é o maior, assim, a maior objeção de quem é vergonha do próprio corpo ou não? Eu não tenho vergonha do meu próprio corpo, mas eu tenho vergonha da minha jeguice. Eu sou muito jegue, todo desajeitado. Eu tive jeito pra poucas coisas na vida. Pouquíssimas coisas. No jiu-jitsu, como a gente tem que estar ali todo, né? Deu pra me encaixar ali. Mas para outras coisas, suave, assim, eu não tenho muito. Eu acho que tem isso também, tem um pouco, né, da noção de espaço. Tem gente que nasce com essas. São 7, né? Inteligência Sim. de Gardner, ou são 7 ou Mas são quando 10. a gente fala sobre essa Algumas pessoas têm questão, mais aptidão, né?
Mas tem como desenvolver. E tem como, agora que eu me falei, tô me corrigindo, você também, como tu falou, não vou pra ser um profissional da dança, não, eu quero só ali me distrair, me divertir, e assim, brincar. a ideia é essa, é poder, assim, você não fazer um auto-julgamento. Uhum. Porque, por exemplo, alguém chega e faz, ô, Diva, eu nem sei a coreografia, quem tem que saber sou eu, Sim. pra fazer você dançar. Ai, mas eu tô acima do peso, eu digo, mas dança do mesmo jeito. Não, mas é porque eu não sei. Assim, eu nunca dancei na sala da academia. Hoje pode ser a primeira vez. Aí, vamos tentar 10 minutos, 3 músicas. Dá pra fazer. É só a oportunidade de poder ir. Não é aquela coisa de assim, ir, não vou saber, vou errar. Alguém vai olhar pra mim e vai rir. Não vai acontecer esse é nada o cálculo. disso. É o cálculo, né? É, Do se, e você termina não indo. Então, a ideia de fato de se permitir ali fazer é assim, com aquela realmente tirar as amarras de preconceito, de medo e poder ir para se divertir. entendi. E assim, por exemplo, eu digo muitas vezes até os meninos na academia: quer ir para aula de dança? Ô, professora, eu não quero. É porque assim, eu não sei. Vá comigo, pronto. Pega um amigo, vai lá para trás. Mas entre. Eu desligo a luz, eu deixo lá penumbra, as meninas gostam, ficar tudo certo. Fique lá atrás. Mas encontre um momento da sala que você entre e fique à vontade. Para curtir aquele momento. Até que em algum momento você vai começar a ficar mais desinibido e vai rir, tá indo comigo, um tira onda com o outro, fica rindo. Quando vê, passou. E conseguiu entrar. Resumo da E fazer ópera é aula. experimente, né? Se teste, se desafie. Se permita. É, se permita. É aquela oportunidade. Porque assim, é sobre. Eu costumo dizer que é muito sobre a paquera, né? Você tá numa festa e da noite inteira você olhou somente pra uma menina. E você sabe que você só tem aquela oportunidade de ir lá. Mas você faz, eita, mas eu não sei dançar. Mas ela olhou 3 vezes já. Tá, tu volta pra casa com aquele pensamento de poderia ter ido. Ou então tu vai e faz assim, então, eu queria te chamar pra dançar, mas eu não sei. Mas eu posso? Primeiro ela vai rir. É. Segundo ela vai aceitar. Terceiro, pronto, tu vê se dança, se não dança, ou bate um papo, pronto, acabou-se. Ó, é melhor a gente conversar do que dançar. Vamos sentar ali. Pode ser que ela até aceite. Ô, Diva, qual foi o momento assim mais desafiador? Foi quando realmente tu teve que deixar de dar aula? Ou Sim. teve outro momento que tu ainda na tua vida foi um período difícil ou uma decisão difícil que tu teve que tomar? Pelo que eu vi até agora, acho que foi a decisão A parte de sair de sala de aula, da área escolar, em uma área assim, foi pra bacharel, né? Foi da academia. fui para academia. Tudo que eu aprendi como professora dentro de sala de aula, eu, assim, coloquei em prática na academia. Eu não consigo não ser professora. Dentro da aula da dança, sim, ali na prática. Gente, vejam só, o braço é assim, mas aí vejam, quando vocês pegam a perna direita que vai fazer isso aqui, aí já faz aqui. Fica de fato, é um ensino. Não deixa de ser um ensino. E tudo que, assim, aquele olhar de 45 alunos numa sala, eu faço também na ginástica. Eu tô ali no espelho. Mas eu vi uma mulher que ela não girou. Oi? Ou ela tem labirintite, ou ela não sente a vontade para girar, ou ela se perde na coreografia se ela girar e ela tem medo de errar. Existem N possibilidades, eu vou descobrir. Então a gente fica mais atento. E essa minha atenção eu aprendi na escola. Alguém que olhou para o lado, alguém que não prestou atenção, se perdeu ali na explicação, eu vou entender por quê. E aí eu trouxe isso, né, para ginástica. Mas a parte realmente assim, Foi a... coração apertado, foi a decisão de fato sair. Saí, aí fiquei 3 anos sem área escolar, depois eu não aguentei de saudade e voltei. E Rafa tem contribuição nisso, viu? E aí fiquei 3 anos, né, ministrando, era História, Sociologia e Filosofia. 8º, 9º e ensino médio. E foi quando decidi sair. Ano retrasado. E aí foi difícil, porque assim, a gente se apega. E se apega um bocado, viu? Não é pouco, não. Porque assim, tem aluna que chega e faz
Ó, eu só vim hoje porque é a senhora, viu? Ou então, ó, é só a senhora para me fazer rir no dia de hoje. Então, existem muitos comentários. E existe muito afeto. E existe um sentimento de que eu não estava bem, mas a senhora percebeu. Eu estava triste, a senhora me deu um abraço. E, assim, já acontece, né? Assim, acontecia tal. De ter aluna que eu chegava e dizia, olha, no dia que eu tiver uma filha, eu quero que seja assim, feito você. E a menina ficava com os olhos cheios d'água, assim. E aquilo é emocionante, assim, para ela. E tenho contato até hoje com as alunas, né? Tenho a alegria, não pensei que poderia pegar esse período, mas eu tenho a alegria de hoje. Trabalhei já, né, com ex-alunos meus de escola, que eu vi com 15, 16 anos, que me aperrearam, tá? Detalhe. E trabalhamos juntos na mesma academia. Caramba. E quando eu vi, eu disse, pagou todo o aperreio, meu Deus, que me fez sentir. Né, realmente nesse sentimento. Entendi. E aí, muito bom, assim, porque é o propósito. Pronto, já fez sentido. Pagou Isso. toda a luta, toda a história, tudo. E assim, por todos os outros também, sabe? De você chegar e assim, ver eita, tá como agente de trânsito. E assim, às vezes até nem reconheço. Eu fui seu aluno. Foi meu aluno aonde? E grande, cresceu, ficou adulto. Então, assim, e casou e teve filho. Nossa, é muito bom. Teve essa passagem pela vida dessas pessoas, né? E isso aí Sim. ficou pra sempre, deixou como legado. Sim. Agora me fala do empreendedorismo, porque dessas 70 atividades que tu tem, tu ainda empreende, é? Então. Diga aí. Eu e meu esposo, a gente decidiu, né, na época da pandemia, trabalhar com sapatos. A gente já trabalhava em academia. E aí foi quando ele disse, e se? E se? Acho que dá. Vamos. E, assim, a parte engraçada é porque eu vou juntar com isso. Chegou uma aluna da academia e fez assim, Diva, a gente tava falando negócio disso de professora, né? Ela, tu vende, né? Aí eu, vendo. Ela, não, tu é professora, mas tu vende na sala de aula, né? Eu digo, Aí ela, eu tava pensando um dia desse nisso, porque tu fala tanta coisa. E aí, ficou bem interessante, porque dentro da área empreendedora, essa parte dos calçados, ficou interessante porque termina vindo esse lado da venda, mas da conexão, do afeto, de alguém que manda uma mensagem lá, olha, eu tô com dúvida, eu não sei se vai ficar legal em mim, eu não sei se vai ficar bom, nunca coloquei esse tipo de calçado, eu acho que eu não tenho idade pra usar isso. Tu consegue convencer a pessoa a dançar, tu não consegue convencer a pessoa E aí a gente vai conversando e trazendo, né? Olha, você é muito linda e dá assim pra usar. Não pode ficar se auto-julgando. Coloca um vestidinho, coloca esse sapato, vai ficar muito legal. Vai dar uma ar de modernidade, assim, vai trazer esse lado jovem que você tem e tal. E aí trazer essa possibilidade, de fato, da pessoa se enxergar. Fala o nome da loja, deixa aí. Então, o arroba, né, é Brasileiro Shoes. Brasileiro Shoes. Tem um Instagram, ele vai botar aí na tela, que é bom, é sempre bom a gente, né? Porque a pessoa, né, vai... Tem que, a gente tem que se ajudar aí, velho. Quem tá na luta merece demais. E aí, nesse paralelo, abri um estúdio. Também? Sim. É muito dinheiro, E né? não- Da pessoa. E o estúdio, né, o estúdio Diva Nascimento, com muito apoio dele, meu esposo, que disse, as meninas gostam muito da proposta que tu faz, do que tu entrega, do que tu conversa, da aula em si, da possibilidade de que todo mundo consegue dançar. Acho que tem que abrir algo seu. E aí foi... E as meninas também começaram, ai Diva, vai, abre, que não... E foi muito apoio e pronto, vamos. Claro que a gente já imagina, né, assim, querendo. Confesso que às vezes eu não fujo disso, né? Às vezes a gente fica assim, será que vai dar certo? Será que vai? Esse é o medo da precaução, de estudar melhor como é que vai ser, né? Esse medo, ele prepara você pra ação. E é necessário. Às vezes é o medo, assim, de fato você, assim, será que vão gostar? E vai, né? Então, eu costumo dizer que quando a gente entra com amor ali sobre o que se faz, aqui é sobre isso. Esse espaço tem isso. É muita dedicação. Então,
É porque, assim, é porque você vê propósito, é porque você entrega, você conhece pessoas, você troca ideias, e aí você aprende alguma coisa, você ensina muita coisa. Então, quando eu abri o estúdio, eu tive esse sentimento de que eu tive contato com algumas meninas que, ai, Diva, eu não sei, eu não me sinto à vontade na academia, eu tenho vergonha e não me sinto bem. Então, aí terminou virando um espaço só de mulheres. E aí lá, né, atualmente a gente tem um Funcional Kids, que só tem meninas. Em São Lourenço, é? É, não é porque não é pra ter menina, é porque de fato até agora só se Só vai matriculou menina. menina. E aí tem um treino funcional, que é só as mulheres, né? E a gente tem o horário da dança do ventre. Que aí, de fato, eu decidi, né? Colocar um. Pelo teu Insta, consegue esse contato ou tem um Insta específico? Tem um Insta específico, que é Estúdio Diva Nascimento. É, Tudo bota junto. também. Aí é o da Ah, loja isso, é o da loja. e tem o do estúdio. É muita função, né, velho? Eu acho E que eu aí faço tem muita coisa. legal. Eu acho que eu faço muita coisa, bicho, mas... A gente tem, assim, muitas parcerias de amigos, né? De pessoas da área da ginástica, de professoras, pessoal que, de fato, agrega, né? Chega e soma. Então, a gente desenvolve muito contato, assim, legal com pessoas que a gente nem imagina que tocou ali no coração, que tocou ali na alma, a gente não imagina. Mas assim, muitas vezes é a sensação de, fulano tá com dúvida, eu preciso tirar essa dúvida. Eu fazia isso na escola. Isso é a vocação do professor, velho. Tem que fazer, tem que chegar, não é porque é aquela história, né? Acho que não é nem tem que fazer, não, é assim, tá com dúvida, não, então minha função é tirar a dúvida. E aí na dança, a mesma coisa. Ô, Diva, teve uma hora que tu girou como? Ah, não, foi assim, eu vou parar a música e a gente vai fazer esse giro. Ninguém sai sem saber, não. Eu posso não adivinhar a dúvida, mas se alguém disser, eu vou ajudar. E se não souber, vai buscar para poder... Sim. Numa situação mais específica, você vai buscar o Sim. conhecimento para passar, né? E a gente tem muitas falas mágicas, assim, dentro Diva, das aulas. Tem alguma coisa que a gente precisa falar ainda? A gente tá chegando no finalzinho agora. Caramba, foi muita coisa. Né? A gente falou sobre... E foi bem variado, né? Deu pra ir ali, voltar, desceu, subiu. Uma coisa vai puxando a outra, né? Se já tu tá satisfeita com o que a gente falou, tem todo momento de consideração final, se despede, agradece. Tem gente que tu tem que agradecer, aí eu tenho certeza. Não, tem muita gente. Não vai dar pra falar os nomes. Não dá pra falar os nomes, né? Mas, assim... Primeiramente, eu queria ser muito grata às alunas que eu tenho. De verdade, eu tenho alunas diferenciadas, tá? Assim eu costumo dizer. Minhas alunas, elas são únicas. E eu tenho a sorte e a honra de conviver com muitas mulheres que me ensinam muita coisa. Todos os dias, nas aulas. Elas acham que sou eu que estou agregando, mas é o contrário. Porque toda vez que eu chego e que a gente vai... Ali tá na dança, eu tô ministrando uma outra aula, ou de alongamento. E aí sempre alguém chega e faz, ai, Diva, por que isso, por que isso, por que isso? Eu faço, nossa, hoje eu vou para casa com uma ideia, uma reflexão. Então, assim, sou muito grata às minhas alunas. De fato, sem aluno não tem professor. Então, é uma alegria muito grande. Toda aula é como se fosse um show, uma festa, né? E aos meus pais que... Eu queira que não, né? Tomei uma decisão de sair de uma área profissional, entrar em outra e disseram, vá-se embora, vai que vai dar certo. Apoio, né? O criador da marca, né, do Coach Dance, Edmilson, ele foi o primeiro assim, né, que chegou e fez, Diva, vai dar certo, vai, faz outra faculdade, dá pra fazer sim. Então, assim, eu tive muitas pessoas, assim, que próximas, né, ao meu dia a dia, assim, de fato, sempre acreditaram. Meu esposo também é da mesma área, né? Então a gente troca muita ideia, assim, sobre o que a educação física faz, o que ela transforma, o que ela salva, né? E sempre eu escuto depoimento. Diva, hoje eu estava deitada a tarde todinha e eu só vim porque era aula de dança. E segunda eu não estava bem, mas eu fui para aula de fulana. Então, assim, eu costumo sempre dizer, a dança salva, a dança cura. Então, o movimento em si, o exercício, né, como um todo, mas a conexão é muito incrível quando a gente traz esse pessoal para a dança e, assim, sai da aula, assim, com aquele semblante, né? Nossa, foi tudo hoje, foi engraçado, foi diferente.
Eu pensei aqui que tu com 4 anos de idade já dançava, né? Era E na hoje tu escola. vive, certo, da educação física, da treinadora, mas a dança tá bem forte. Tu se sente realizada? Muito. Eu tô com 41, não esperava assim que poderia fazer outra graduação, eu não esperava que poderia impactar ou ter contato com tantas pessoas e tantas mulheres assim, 90% do meu público é feminino. Não esperava assim o retorno, né, das transformações que acontecem, né? A gente fica sabendo porque, assim, que bom, falam, chega, diz, mas, assim, é notório. Comportamento, alegria, o brilho nos olhos, a roupa que muda, aquela energia, acreditar de novo em si, a vida que se reconstrói, né, diante de alguns altos e baixos. Então, é muito bom. Assim, não tem muito... Se te falar mal, porque eu solto. É mágico. Diva, eu quero te agradecer, primeiramente pelo teu esforço, né? A gente vem se falando uns dias, tem como ser amanhã, eu vou ver porque eu largo de 8. Eu sei como é a rotina do teu trabalho, eu sei que é puxado, mas tu se esforçou e veio, chegou e eu espero que você tenha gostado. Eu amei. Eu espero que quando você assista também, né, todo mundo que tá assistindo diga, "Ai, foi bom, eu não disse? Eu disse, né, que ia ser bom e você ia gostar." As meninas estão aí, ó, de fato, uma passar aviãozinho para as outras. Amanhã já te mando o corte e a gente vai postar, divulgar com o link para todo Pronto, mundo assistir ótimo. na quarta, viu? Para Mas eu amei o você, convite. obrigado. Para você que assistiu até agora, mais uma vez aquele pedido, se inscreve, dá o like, por favor, não vai cortar a tua mão. O se inscrever é muito importante e o like também. Mas se inscreve, pelo menos. A gente precisa bater primeiro essa métrica. Depois eu brigo com vocês para vocês dar like. Se inscrevendo, a gente batendo essa métrica do YouTube, aí as coisas começam a mudar. Beleza? Não deixa de acompanhar o Instagram que tá pipocando lá. A gente tá sempre postando os cortes e outros conteúdos. Toda segunda, quarta e sexta tem episódio. Às vezes a gente falha, mas não é porque a gente quer, não. É porque a vida é cheia né, de percursos complicados. Até o próximo, mais um Tutti Frutti. Valeu. As opiniões e declarações feitas pelos entrevistados do Tutti Frutti Havaiano são de exclusiva responsabilidade deles e não refletem necessariamente a posição do apresentador, da produção ou do canal. O conteúdo aqui exibido tem caráter informativo e opinativo, não sendo vinculado a qualquer compromisso com a veracidade ou exatidão das falas dos participantes. Caso você se sinta ofendido ou tenha qualquer questionamento sobre as declarações feitas neste vídeo, por favor, entre em contato conosco para esclarecimentos. Estamos abertos a avaliar, e se necessário, editar o conteúdo para garantir a precisão e o respeito a todos.